Vamos então à revista de imprensa desta manhã, a leitura dos jornais hoje na companhia do escritor Walter Ugumem. Tem um novo romance que se chama A Máquina de Fazer Espanhóis, já está nas bancas e também aqui de resto nas minhas mãos. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Já vamos falar sobre o seu mais recente trabalho. Vamos olhar a imprensa desta manhã e opta por começar esta revista de imprensa pelo Jornal Público. Que notícia lhe mereceu especial atenção esta manhã? Eu escolhi alguns temas que têm a ver com a cultura, sobretudo, é um pouco a minha área e acho que devemos falar naquilo em que nos sentimos um pouco mais à vontade. E porque me interessa muito, aqui na página 9 do Público, esta questão de a ministra Gabriela Canavilhas escolher 10 personalidades para ativar ou reativar, na verdade, o Conselho Nacional da Cultura. É uma boa notícia? Para mim é uma boa notícia. Eu espero do Ministro da Cultura algo mais do que a retórica hipócrita de se dizer que a cultura é importante e depois não se fazer nada. Espero do Ministro da Cultura uma ação efetivamente política, ou uma política cultural efetiva que altere, adultere, acrescenta alguma coisa àquilo que é entendido como cultura, que eu acho que nos leva à identidade, à autoestima. A autoestima leva-nos a trabalhar, leva-nos a prosperar, e por isso a cultura não pode ser desprezada. Eu acho absolutamente importante que ela tenha constituído este grupo de 10 pessoas. E uma das personalidades, de resto, está aqui na fotografia, Cisa Vieira. De que forma é que acha que estas 10 personalidades podem, de facto, dar um contributo importante? No mundo dos livros, Inês Pedrosa, por exemplo, eu acho fundamental, porque não se pode pretender que uma ministra ou que um ministro, seja ele qual for, saiba de tudo em todas as áreas, ainda que é impulsado do nome para dominar uma vastidão como é a cultura. E por isso só faz sentido se estiver balizada com gente que conheça por dentro cada caminho, cada área. E por isso eu acho isto de louvar, acho que isto é um sinal de quem tem a intenção verdadeiramente de intervir, de fazer alguma coisa e de ultrapassar essa noção das retóricas que eu acho que ultimamente tinha ficado instalada nos nossos ministérios culturais. E, portanto, acreditar que, de facto, estas 10 personalidades ajudem a discutir estas questões da cultura com muita maturidade. Falando ainda de literatura, vamos ao Jornal I. Hoje tem uma grande entrevista com Urbano Tavares Rodrigues, que aos 86 anos acaba de publicar mais um romance. É verdade. Eu tenho muito gosto em chamar a atenção, no fundo, para esta entrevista do Jornal I, porque considero o Urbano Tavares Rodrigues um dos nossos tesouros vivos e nós devemos saber merecer as coisas quando elas e as pessoas, quando lhes podemos dizer isso e podemos fazê-las sentir isso. E a mim tocou-me muito esta noção, esta ideia de que o Urbano deixa este texto como uma carta a um filho, deixa este texto, no fundo, deixa a literatura como herança. Esta noção de que há uma espécie de generosidade na escrita de um livro, porque ela advém de uma necessidade de partilha, de legado, de uma ideia que vai perdurar e que se dirige efetivamente a alguém. Há até uma noção de utilidade na literatura que acaba por vir ao de cima com esta posição do Urbano Tavares Rodrigues, com a qual eu me identifico muito. O livro de ficção, a história, como algo de útil. Eu tenho um fascínio profundo pelo Urbano, não só como escritor, mas como homem também. Aprendo muita coisa com ele. E acho que esta página pode ensinar muita coisa também. E certamente o seu mais recente livro provavelmente vai também ensinar-nos muita coisa. Assim se esvai a vida, da editora Dom Quixote. O mais autobiográfico dos romances de Urbano Tavares Rodrigues. Já vamos ao seu romance. Antes disso, vamos espreitar o Diário de Notícias. No Diário de Notícias, aqui à página 50, traz-se à baila a questão que tem envolvido ultimamente Mário Crespo e esta decisão da ERC abrir um processo de averiguações para se saber afinal o que se passa. Como é que tem acompanhado esta notícia e todos os desenvolvimentos, agora este último de que a entidade reguladora para a comunicação vai de facto abrir um inquérito para averiguar o que efetivamente aconteceu? Eu acho isto importante, sobretudo esta ideia de que se pode averiguar e sobretudo a minha expectativa, se calhar,
cada vez mais ingênua de que se chega a alguma conclusão, que se resolva de alguma maneira esta situação, acusando um ao outro, mas sabendo afinal o que é que está errado. O que aqui interessa-me neste caso, Mário Crespo, é porque, e como escritor, interessa-me a liberdade de expressão, interessa-me saber se afinal estamos ou não estamos a viver num regime dito democrático, livre, de um Estado de Direito, mas se isso é só, mais uma vez, retórico. Porque começa a fumegar demais, digamos assim, para que não exista algum fogo, algures. Eu creio que o modo como pode ter surgido, ou como pode finalmente ter rebentado esta relação, esta tensão, talvez possa ser estranho, que por causa de uma conversa num restaurante, mas também alguém dizia que o jornalismo é isso mesmo, é essa atenção a todos os detalhes, a tudo quanto possa suscitar notícia, e por isso é uma reação àquilo que se passa a saber. Não importa muito bem, enfim, desde que não seja massacrado ninguém para nos dar a informação. Se a informação acontece num lugar público, não importa muito se foi numa conversa de café ou se foi na mesa da Gulbenkian. E por isso, a mim interessava-me, sobretudo, ficarei com a expectativa de que... Saber quais são as conclusões, que se resolve e que nos expliquem, afinal, em que estado é que estamos, que impasse é este, que fumo é este, e em que é que ele se define, no fundo. Muito bem, e vamos rapidamente olhar para a revista Visão, que está nas bancas, quinta-feira. A revista Visão... Escolheu aqui a notícia que diz respeito ao iPad, o mais recente brinquedo, digamos exatamente, assim, da Apple. Porquê é que olha para escolheu esta notícia? Eu escolhi isto, primeiro porque acho piada que estamos a transformar num mundo de adultos com brinquedos. Cada vez mais os adultos têm o mesmo entusiasmo por objetos, gadgets, como terão as crianças. E este, sem dúvida, a mim atrai-me tremendamente. E depois porque sinto este objeto como mais uma tentativa de cercar o livro. A questão da polémica, a questão dos direitos de autor, não é? Exatamente, porque estão, enfim, estes senhores das informáticas estão a tentar esganar o livro de uma vez por todas, arranjar alguma coisa que convença as pessoas a substituírem o livro. E que, em última análise, já sabemos o que aconteceu com a música, em última análise, roubará, no fundo, os livros aos seus autores. Isso, enfim, preocupa-me porque sou autor, mas também porque adultera, e também sou licenciado em Direito, adultera largamente o conceito de propriedade com o qual nos criamos, nos sustentamos. Enfim, em última análise, eu diria que a partir do momento em que me roubem os livros, eu precisando de um carro, vou pedir um carro emprestado na rua a quem quer que passe, porque partirei do princípio que se não roubou o meu livro, roubou o livro do Urbano Tavares Rodrigues, e por isso os escritores têm de conduzir e têm de se movimentar. E isso, este gadget, por mais apelativo que seja, assusta-me também. Pode ser os seus perigos. E vamos falar sobre um livro real, que de resto está aqui connosco, o seu mais recente trabalho. A Máquina de Fazer Espanhóis já está nas bancas, a apresentação oficial vai ser em meados deste mês, não é? Sim, dia 10, Museu Nacional de Arte Antiga, apresentação António Lobo Antunes. Então vamos falar, que livro é este? Este é um romance que parte de um certo conforto que começo a sentir com a fatalidade de o meu pai ter falecido. O meu pai faleceu há 10 anos, e eu creio que levei 10 anos a encerrar um certo ciclo para me sentir confortável a abordar a questão da morte e, sobretudo, da morte dele. Não sendo um romance factualmente autobiográfico, é um romance que procura recriar ou pensar como seria a terceira idade do meu pai. E isto também porque eu acho que a minha família tem a mania aborrecida de morrer cedo. Os meus avós morreram, quer da parte do meu pai, quer da parte da minha mãe, morreram muito cedo. E por isso a existência ou a proximidade da terceira idade não me foi dada a experienciar. Enfim, tenho agora e espero ter durante muito tempo a possibilidade de acompanhar a minha mãe
Mas esta máquina de fazer espanhóis, no fundo, é a aventura de um senhor António Silva, que tem 84 anos, que tem 84 anos e que começa num momento dramático em que perde a sua esposa e que vai, no fundo, a entender, e eu, enquanto autor, era isso que estava à procura, a entender o que justifica ainda, o que torna ainda a vida justa, depois de uma fratura. E ele encontra, de facto, essa resposta? Eu sou um homem de esperança e eu acho que faço as coisas no sentido de encontrar um mundo melhor e encontra, sim, há sempre um momento, eu creio que nós, por instinto de sobrevivência, encontramos sempre após as agruras, por mais fraturantes que elas sejam, encontramos forças que desconhecemos, não é? Encontramos sempre um momento qualquer em que um sorriso é possível e em que percebemos, aprendi hoje, há uma coisa que o Sr. Silva diz neste livro, que diz que há uma qualquer virgindade que se preserva até para um homem de 84 anos. Por isso, há sempre qualquer coisa que nos é revelada e que no fundo justifica a caminhada, que faz com que valha a pena encontrar um sentido de vida. Não posso deixar de lhe perguntar, porque está cá, porquê que nunca usa maiúsculas? Não uso maiúsculas, enfim, aprendi isto com o poeta Alberto, quando era adolescente, lia os poemas dele e ele, por vezes, grafava os poemas em minúsculas e convenci-me, depois da limpeza formal que me suscita o texto escrito em minúsculas, convenci-me de que existe uma espécie de democracia perfeita nas palavras. As maiúsculas normalmente tentam acentuar graficamente palavras às quais se concede uma maior importância. E, portanto, para si todas as palavras têm o mesmo peso, digamos assim, a mesma dignidade. Os nomes, as cadeiras, enfim, tudo participa na literatura com a mesma força e, no fundo, o livro constrói-se de todas as palavras, todas devem apaixonar-se umas pelas outras e o autor por todas elas. Muito bem, e fica uma ótima proposta. A máquina de fazer espanhóis já está nas bancas. Obrigada, Walter Ugumem, por ter estado connosco nesta edição do Meio-Dia. Edição do Meio-Dia.